Então, pessoal, boa noite para todos que já estão aqui desde o início, todos que estão chegando agora. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. A gente está iniciando hoje, temporada 2021, de lives aqui no clube, com um tema de extrema importância, que é nutrição de cães e gatos. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Lívia. Ela é graduada pela UFMG em 2007 e ela atua desde então com clínica médica de cães e gatos. Em 2015, a gente teve o prazer de fazer junto a especialização em clínica cirúrgica de cães e gatos. E desde 2016, ela trabalha com nutrição de pequenos animais, de cães e gatos, com enfoque na alimentação natural, que é o tema da nossa live de hoje. Isso. Então, a doutora Lívia é médica veterinária nutróloga e ela faz parte aqui da equipe de veterinários do Clube dos Bichos. Lívia, é uma honra e um prazer muito grande receber você aqui nesse bate-papo. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, você compartilhar o seu tempo, seu conhecimento com os membros aqui do Clube dos Bichos. A gente poder trocar uma ideia, bater um papo. Que é isso? Eu que agradeço a participação. A gente trocar uma ideia sobre alimentação natural, que é um tema que está tão em voga atualmente. Tem algumas orientações corretas de profissionais sérios, falam assim, que realmente precisa ser falado, mas tem alguns pontos aí que a gente precisa esclarecer que deixam a gente um pouco de cabelo em pé quando a gente vê. Verdade. Lívia, então, para a gente começar os trabalhos, para a gente começar com uma pessoa que nunca falou nada, nunca ouviu falar, o que é alimentação natural? Alimentação natural, eu acho que como o próprio nome fala, é alimentar o animal de uma forma mais natural. A gente tenta aproximar a dieta que a gente vai oferecer para aquele animal em casa, aquela dieta que ele comeria se ele estivesse na natureza. Então, na natureza, o cão ou o gato iriam abater uma presa, aí eles comeriam as peles, carnes, ossos, vísceras, o conteúdo estomacal, o conteúdo intestinal dessas presas, comeriam ovos que encontrassem, frutas e vegetais que achassem pelo caminho, algum inseto com os quais brincariam e comeriam. Então é isso, a gente tenta trazer o que ele comeria na natureza, a gente tenta colocar no prato na casa da gente, o máximo que a gente consegue, claro. Uhum. É isso. Ou seja, é uma comida de verdade, né? Pensar em alimentação natural é pensar em oferecer uma comida verdadeira e mais bioapropriada. E o que é o bioapropriado? É o biologicamente apropriado, né? Aquele alimento que vai ser mais facilmente, mais eficazmente digerido pelo animal e, consequentemente, absorvido e aproveitado pelaquela espécie de animal. Então, pensando nos cães e nos gatos que a gente tem em casa, o que a gente pode dar de exemplo desse alimento melhor bioapropriado? Alimento bioapropriado por exemplo, vamos supor que eu pegasse 100 gramas de uma carne ou um ovo, por exemplo, de uma proteína de origem animal. Peguei 100 gramas. Uhum. E pegasse 100 gramas, as mesmas 100 gramas de uma proteína de origem vegetal. Por exemplo, milho, soja, arroz, aveia. Entendi. Essa proteína de origem animal, ela é mais digerível pelos carnívoros. Então, vamos colocar aí que o percentual de aproveitamento dessa proteína seria aí, vamos colocar 80, 90, 95% de aproveitamento. A proteína de origem vegetal, em contrapartida, ela não é tão facilmente digerida pelos carnívoros. Então, talvez esses mesmos 100 gramas de proteína, o animal conseguiria absorver, aproveitar 70%, 60% ou até menos. Então, qual seria o alimento mais bioapropriado para o carnívoro? A proteína de origem animal. Então, a carne, a víscera, o ovo. Entendi.
Então é o que vai ser melhor apropriado, vai servir de melhor alimento para aquele animal. Mais facilmente digerido e, consequentemente, absorvido pelo animal. Entendi. Lívia, quando a gente fala de alimentação natural, a gente pode oferecer a nossa comida que a gente come dentro de casa, porque eu vejo alguns tutores oferecendo a alimentação, basearem a alimentação dos seus animais na comida que eles têm em casa, ou se não, darem a comida que tem em casa como um complemento à ração. A gente pode fazer isso? Pode oferecer a nossa comida para os animais? Não, não pode. Oferecer um alimento natural não é dar para o animal aquela comida que a gente come. Assim como não é oferecer uma fruta no café da manhã ou acrescentar uma cenourinha ou um brócolis. Tem alguém aí que com certeza está se identificando. Ou acrescentar essa cenourinha, esse brócolis na ração. Como, infelizmente, eu ainda vejo muitos tutores falando, meu animal come alimentação natural. Todo dia de manhã eu dou para ele uma banana. Ou então eu coloco o arrozinho com um caldinho de carne, eu coloco na ração. Ou até mesmo aqueles ainda mais bem intencionados que falam, olha, eu coloco a minha comida. Não tem muito tempo, Guilherme, eu atendi uma tutora que falou com muito orgulho que ela oferecia para o animal dela, um cachorrinho, a mesma comida que ela dava para as filhas humanas dela. E ela falou vaidosa, olha, meu cachorro come tão bem, enchendo a boca, meu cachorro come tão bem, doutora Lívia, que ele come a mesma coisa que as minhas filhas comem. E olha que engano. E qual foi o maior engano, o maior erro? Foi colocar no mesmo balaio espécies tão distintas e com exigências nutricionais tão distintas. Ser humano, cão, cão, gato, gato. Porque até o gato não pode ser colocado no mesmo balaio do cão, né? Então, quando a gente vai oferecer uma alimentação natural para um animal, a gente tem que pensar qual que é a espécie com a qual a gente está trabalhando e respeitar essa espécie. Então, oferecer para ela uma dieta que supra todas as suas necessidades nutricionais e realmente ofereça qualidade de vida e saúde. Porque se faltarem nutrientes, a gente gera doença, né? Geram os problemas. E aí, aquilo que poderia fazer tão bem, que é a alimentação natural, se desbalanceada, se tiverem faltando nutrientes essenciais, ela vai gerar problemas no futuro. Então, por isso que é muito importante, se você quer oferecer alimentação natural, e eu dou a maior força, é importante meter a cara no estudo, é estudar muito. Existem muitos livros muito bons, depois eu posso até divulgar alguns que as pessoas podem estudar. Existem sites muito bons, gente, tem site bacana, que se você realmente estuda, sabe, se arregaça a manga e estuda, você pode até conseguir fazer a alimentação natural do seu animal. Ou, para facilitar a vida, procurar um veterinário que seja especializado no assunto, porque ele vai calcular e balancear a dieta para que não faltem esses tais nutrientes essenciais, que a falta deles, a deficiência deles, como eu falei, acabaria gerando problemas. Eu acho que o ponto são dois pontos nesse comentário que você fez aí que são extremamente importantes. A primeira coisa é respeitar a individualidade de cada espécie. Se a gente, igual você falou, se a gente trata o gato como um cachorro pequeno, já é meio caminho andado para dar errado. A gente tem que respeitar a individualidade. O gato tem um metabolismo completamente diferente, então tem exigências nutricionais completamente diferentes. Então, a gente tem que trabalhar assim, pensando cada um no seu quadrado, literalmente. E outra coisa é cada um com certeza mesmo. Assim, a gente pode gerar graves problemas, graves deficiências, por conta de achar que está fazendo bem, bem intencionado. Exatamente, não é bem que está fazendo uma intencionado. sacanagem, é bem intencionado. E outra coisa é isso que você falou do veterinário, consultar um veterinário nutrólogo. Porque ele sabe o que está fazendo, ele tem conhecimento para poder oferecer o que o animal precisa. Seja na forma de dieta, seja na forma de suplementação, né, que é uma parte extremamente importante da gente fazer na alimentação natural, que eu acho que um tutor com o melhor da boa vontade, ele não vai conseguir fazer essa suplementação e garantir que o animal receba todos os nutrientes que ele precisa.
Como eu falei, Guilherme, se o tutor estiver disposto a estudar muito, a ir a fundo e procurar fontes adequadas para obter esse conhecimento, até consegue, mas aí a gente vai ter que pensar, inclusive, nos tipos de alimentação natural, que é uma boa da gente falar sobre isso. Consegue. É fácil? Não necessariamente. Então, vamos conversando sobre isso. Pensando nisso, Lívia, qual na dieta propriamente dita, no dia a dia ali, quais alimentos que a gente pode fornecer? O que a gente pode oferecer para os animais como forma de alimentação natural? Então tá. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer um planejamento nutricional, quais são os alimentos que eu vou colocar no pratinho desse animal? Seja ele um gato ou um cachorro. Então, o primeiro alimento que eu vou oferecer, uma proteína de origem, uma não, às vezes várias, né? Uma variedade de proteínas de origem animal. A gente pode pensar em todas as carnes, tudo que vier na sua cabeça. Carne de porco, de boi, de peixe, frango, coelho, rã, pato, codorna, não importa. Se é carne, pode entrar. A gente pode oferecer ainda como proteína animal as vísceras. Então, todas as vísceras que passar na sua cabeça, fígado, rim, baço, pulmão, miolo, moela, coração, bucho, a gente deve oferecer. E ainda os ovos, também, que são proteínas de origem animal, que inclusive é a proteína de maior digestibilidade que existe. Além das proteínas, a gente coloca gorduras saudáveis. E aí a gente pode colocar no pratinho as banhas, que podem ser suína ou bovina, a gente pode colocar manteiga, óleo de coco, azeite de oliva, óleo de linhaça, óleo de peixe. Isso tudo pode fazer parte da alimentação natural, do pratinho do animal. Além disso, os carboidratos, por exemplo, abóbora, abobrinha, chuchu, fala aí, Guilherme, cenoura, fruta, ervilha, vagem. Vamos pensar nos ingredientes que a gente usou no e-book de petisco saudável. Exatamente. Manjericão, brócolis, enfim. Os carboidratos, eles são fonte de energia, mas eles também oferecem fibras. E as fibras atuam como pré-bióticos. E os pré-bióticos, eles são a comidinha da bactéria que está no trato intestinal, da bactéria boazinha, né, da nossa flora intestinal, da flora intestinal dos animais. Então, esses pré-bióticos, porque eles atuam ajudando no crescimento dessas bactérias boas, eles acabam, em contrapartida, inibindo o crescimento de bactérias que seriam causadoras de problemas, né, de doenças. Então, eles ajudam a dar saúde para o intestino. Um animal que tem um intestino saudável é um animal que, muito provavelmente, também tem um organismo saudável, né, já que a gente já sabe que não existe um organismo saudável se o intestino está doente. Então, esse pré-biótico, esse carboidrato, ele acaba fortalecendo um organismo como um todo, fortalecendo o sistema imunológico, além também de ser fonte de minerais, de vitaminas e substâncias antioxidantes. E aí, falando dos minerais e vitaminas, o quarto, né, ponto, o quarto nutriente que a gente colocaria no pratinho desses animais seriam exatamente essas vitaminas e minerais que, porventura, estão faltando, dependendo do tipo de alimentação natural que a gente está oferecendo. Pode estar faltando algum nutriente, micronutriente essencial, alguma vitamina, algum mineral. E aí, o que a gente faz? A gente suplementa. Então, para alguns tipos de alimento, a suplementação é obrigatória. De maneira que, se você não suplementar, existirão déficits importantes que irão prejudicar processos metabólicos imprescindíveis, gerando doença. Então, acho que seriam esses 4 alimentos, esses 4 nutrientes, macro e micronutrientes, que deveriam estar presentes no pratinho do animal. Lívia, qualquer dieta
de alimentação natural que a gente prescreva para um cão e para um gato precisa ser suplementado? Não Nem necessariamente. toda. Não, nem toda. Então, vamos falar sobre os tipos de alimentação natural. Quais são esses tipos? A gente tem basicamente três. As dietas cozidas, as dietas cruas sem ossos e as dietas cruas com ossos. As dietas cozidas, elas são a mais bem tolerada tanto pelos animais quanto pelos tutores. Pelos animais, porque elas são mais palatáveis. O alimento foi cozido, ele fica mais saboroso. E pelos tutores, é que eu percebo uma resistência muito grande dos tutores para a produção e oferta de alimento cru. Eles ainda têm uma resistência de lidar com a carne crua, a víscera, os ossos. Então, a maioria dos meus clientes, 90% ou mais dos meus clientes, optam pela alimentação natural cozida. Apesar de todas ser a mais trabalhosa e a menos prática, porque a gente tem que ir pro fogão, tem que cozinhar, né? Então, mesmo assim, mesmo sendo a menos prática, acaba sendo geralmente a escolhida. E essa, Gui, é definitivamente uma alimentação que precisa de suplementação. Ponto final. Não achei que fosse bater 90%, não, Lívia. Aqui no Brasil, sim. Fora do Brasil, a gente vê as pessoas muito mais interessadas no alimento cru, muito mais. Mas aqui dentro do Brasil, ainda é a alimentação natural cozida. Infelizmente, para alguns casos ela é bastante interessante. Por exemplo, os animaizinhos de paladar seletivo exigentes, que torcem nariz para comida. Ela é uma boa pedida, né? Tem o Tiff da Amanda, a Amanda está assistindo, que a melhor opção para ele mesmo é uma alimentação natural cozida, porque ele é chatinho para comer. Agora, de todas, é a mais distante daquela dieta que o animal comeria na natureza. E que precisa de suplementação, porque existe perda no cozimento. Quando a gente cozinha um alimento, a gente perde nutrientes. Então, definitivamente, essa é obrigatória a suplementação. A outra é a crua sem ossos. A crua sem ossos ela é mais nutritiva do que a cozida, porque a gente não perdeu nutrientes no processo de cozimento. Ela é mais prática, porque ela não precisa ser cozida, então é mais fácil, mas ela também precisa de suplementação. E de cara fica fácil de perceber. Se não tem osso, tá faltando cálcio. Então, pelo menos o cálcio a gente teria que suplementar. E por fim, a crua com ossos, coraçãozinho nos olhos, é aquela que mais se assemelha à dieta que o animal teria na natureza. É a mais completa, não precisa de suplementação, contanto que a gente faça uma dieta bem variada, bem rica. Então, sempre trabalhe com carnes diferentes, variadas, e coloque víscera. E realmente faz aquele prato variado, que você olha e você vê um tanto de animalzinho, de víscera, etc. E com os ossos, essa é uma dieta que nem precisaria de suplementação. Aí tá a dieta natural que não precisa de suplementação. Ela já tá toda completa. Assim como na natureza, o animal não vai manipular o suplemento e, né, tá tudo pronto. É a mesma coisa, ela tá pronta. Manda entregar aqui a cápsula. Né? Essa não precisa. Essa se variada, porque também se a gente fica naquela mesmice, oferecendo sempre a mesma... Eu vou oferecer sempre carne de frango, fígado de frango, uma abóbora, um chuchu. Pronto, aí já vai precisar de suplementação, já não é bom. Entendi. A alimentação natural, para ser boa, para ser bacana, ela tem que ser variada, ela tem que ser rica. O prato tem que ir mudando, né? Para poder cada hora oferecer um tipo de nutriente diferente, né? Exatamente. O que faltou num dia está suprido no outro e vice-versa. Essa informação é muito interessante, de mudança na dieta, de mudança de cardápio da dieta, para não ficar monótono, além do animal também, né? Não sempre ter o mesmo prato ali, vamos falar assim, não ficar monótono no paladar dele, não fica monótono também na questão nutricional, na questão de nutrientes, né? Exatamente, é isso mesmo.
Lívia, agora pensando na realidade que a gente tem no nosso dia a dia de atendimento, né? Se a gente for pensar que grande parte dos nossos pacientes são alimentados com ração, se a gente tivesse a possibilidade de escolher, de oferecer, o que você falaria para o seu cliente, que é dono, que é tutor do seu paciente? É ração ou alimentação natural? Ah, Guilherme, me perguntar se eu acho melhor ração ou alimentação natural é a mesma coisa que me perguntar se eu prefiro alguma coisa de verdade ou artificial. Aí a gente pode, então, colocar na balança os dois alimentos e vocês depois me respondem o que vocês acham melhor. Então vamos colocar na balança. Vamos primeiro começar falando da ração. O que é a ração? A ração é um alimento ultraprocessado, então foi um alimento que foi submetido a alta temperatura e pressão. Esse processamento, ele não só provoca a perda de nutrientes importantes, como também altera a estrutura proteica desses alimentos, gerando compostos que são potencialmente tóxicos e cancerígenos. Então, alimento ultraprocessado, não vou nem falar de ração, alimento ultraprocessado, esses mesmos que a gente compra no supermercado, pode gerar câncer? Pode. Sim. Além disso, as rações são completamente contra as exigências nutricionais dos carnívoros. Elas são riquíssimas em carboidrato, elas têm uma quantidade de carboidrato excessiva. E o carboidrato, Guilherme, ele não é sequer um nutriente essencial. Os carnívoros, eles nem precisariam necessariamente de comer carboidrato. Não sei se você lembra, lá do ciclo de Krebs, o cão e o gato, eles conseguem transformar a proteína em glicose, né, fazendo a gliconeogênese. Então, o carboidrato ele nem seria, nem pode ser considerado um nutriente essencial. E apesar disso, existe uma quantidade excessiva de carboidrato na ração. A gente pode falar assim que uma média de 50%, às vezes até mais, mas 50% das calorias da ração, elas são originadas de carboidratos. Essa carga glicêmica altíssima, ela contribui para sobrepeso, obesidade, diabetes, entre outras tantas doenças inflamatórias. E na contramão também da necessidade nutricional do carnívoro, as dietas têm uma baixa quantidade de proteína. E grande parte das proteínas são de origem vegetal, ou seja, elas são não bioapropriadas, não facilmente digeríveis e, portanto, muito descartadas, formam resíduos, joga fora, sequer vão ser aproveitadas. Uma vez eu estava numa aula, que depois você até me lembrou que era de inspeção de carne, porque eu vou falar da proteína utilizada na ração, né? Em geral, a proteína utilizada na ração, ela vem de resíduo de abatedouro, ou seja, são aquelas partes dos animais que sobraram, que foram descartadas. Resíduo industrial, né? É isso. E uma vez eu fui numa aula de inspeção de carne num abatedouro, visitei vários, e na hora que a gente estava indo embora, eu vi um caminhão grandão, e dentro daquele caminhão havia resíduos, havia carnes descartadas, restos descartados. Estava lotado o caminhão. E esses alimentos, eles já estavam em processo de putrefação, já estava ficando até esverdeado. E eu perguntei para o professor na época, o que vai ser feito com o conteúdo desse caminhão? E ele falou... Qual que é o destino disso daí? Qual que é o destino? E ele falou, vai ser usado para produção de ração. E foi muito assustador pensar que era com aquele alimento que a ração do meu animal era produzido. Além disso... Aí é estranho a gente voltar para a faculdade, depois de uma aula prática dessa, e pensar assim, agora eu vou ter uma aula de clínica de pequenos.
que eu vou tratar um animal. Mas espera aí, a alimentação dele vai ser com aquilo que eu estava vendo de resto em cima do caminhão? É uma coisa Exatamente. que não faz muito sentido. Que né? não fazia sentido. Ainda, o que mais que as rações usam, que as indústrias usam para produzir rações? Grãos cultivados, então milho, soja, trigo, mais uma vez, que não são bioapropriados, são alimentos potencialmente alergênicos e muitas vezes eles podem sofrer contaminação com micotoxinas e gerar doenças graves, né, como hepatite, doenças renais, imunodeficiências, Intoxicações. As rações são alimentos secos, então elas não cuidam do trato urinário dos nossos animais. E ainda eu acho que por fim... Principalmente os nossos felinos, né? Dos nossos felinos, que já tem essa predisposição tão grande às doenças renais. E acho que por fim... existe o acréscimo de uma série de conservantes e aditivos sintéticos nas rações, como, por exemplo, corantes para deixar bonito, flavorizantes para deixar saboroso, cheiroso, estabilizantes, emulsificantes, que são ingredientes que podem causar alergia, câncer, doenças intestinais, doenças neurológicas, entre outras tantas doenças inflamatórias. Então, coloquei a ração aqui, o pratinho da balança. Do outro lado, o que a gente tem? Alimentação natural. São alimentos frescos, de boa procedência, ou seja, a cozinha que está cozinhando, que a gente confia, ou o tutor vai lá no açougue, comprou a carne para o seu animalzinho, ele escolheu a carne, foi lá no sacolão, comprou os vegetais, as frutinhas, o que ele vai servir com todo carinho, né, para o seu animal. Então, boa procedência. A alimentação natural é úmida. 70% do alimento natural é água. Olha que coisa, diferente da ração. Ração, às vezes, são 7%, 10% de umidade. Então, já está tratando do sistema urinário dos animais, né? O rim escuta esse e fala muito obrigado. Muito obrigado. São alimentos não processados. Alimentação natural quer realmente respeitar as verdadeiras necessidades nutricionais da espécie. Então, eu não quero uma carga excessiva de carboidrato, eu não quero uma quantidade pequena de proteína, ainda por cima vegetal. Então, estou respeitando as necessidades nutricionais da espécie com a qual eu estou trabalhando. E aí, beleza. Na minha prática, o que eu percebo? Eu trabalho, claro, tanto com animais que comem ração, quanto com aqueles que comem alimentação natural. Percebo que os animais que comem alimentação natural, eles têm muito menos processos alérgicos, eles são mais bem hidratados, eles têm mais vitalidade, são animais mais resistentes às infecções, principalmente às virais, eles têm mais qualidade de vida, eles têm maior longevidade. Então, coloquei na balança. A expectativa de vida aumenta, né? A expectativa de vida aumenta, eu coloquei na balança. E aí, o que você acha melhor, Guilherme? Ração ou alimentação natural? Eu sou suspeito para falar. Eu sou suspeito. Gente, na boa, eu acho que a única coisa que a ração ganharia da alimentação natural é a questão da praticidade. Comodismo, ela é fácil. Está lá no pacote, você pega e você oferece. Pronto, ganhou? Ganhou. Mas, sinceramente... É um ponto só. Eu só vejo esse benefício. É muito pouco quando a gente pensa no todo e quando a gente pensa na saúde global do animal. É muito pouco. A discrepância é muito grande. Pois é. Por isso que se precisar eu trabalho com ração, trabalho. Mas, com ração desse tamanhozinho. Mas eu entendo também as particularidades de cada pessoa, eu entendo, óbvio. Mas assim, se a gente pode trabalhar com alimentação natural, gente, eu escolhi estudar nutrição
Depois que eu me apaixonei pela alimentação natural, pelos benefícios da alimentação natural, pela maravilha que causa no animal a alimentação natural. Então eu fui para a nutrição pensando na alimentação natural. Porque a gente pensa no paciente como um todo, né? Isso aí vai ajudar ele não precisar da nossa intervenção no futuro. Gui, o Rodrigo acabou de falar assim, e o valor? Gente, eu falo tanto que eu não estava nem vendo. Eu não vi nada que mandaram, confesso, mas como você estava falando, eu li. Então vamos pensar que também em termos de valor, a ração seja melhor, porque ela é mais barata, ela é mais barata. Principalmente se a gente encomenda a alimentação natural. Então a gente está pagando pelo serviço de produzir um alimento natural para a gente. Aí, se a gente vai comparar, a ração é mais barata do que a alimentação natural. Agora, se você vai colocar a mão na massa, você consegue baratear muitos custos, porque você consegue escolher os alimentos mais em conta no momento, naquele momento no sacolão. As carnes que estão mais em conta naquele momento no açougue, você não vai pagar por um serviço. Se for crua, então, fica bem mais fácil. Mas olha só, vamos pensar então a longo prazo. Olha o tanto de doença que uma ração pode predispor um animal. Ao passo que a alimentação natural, a palavra-chave é proteção. Estou protegendo aquele animal. Prevenção de doenças, exatamente. Então, se a gente fosse pensar a longo prazo, eu acho que a ração sai mais caro. Sim, eu ia comentar isso agora. Se a gente pensa no número de intervenções que a gente vem fazendo nos nossos animais, nós veterinários, que a gente precisa de atender várias doenças que potencialmente foram provocadas pela ração, a alimentação natural pode sair mais em conta. Com certeza. E sinceramente eu acho que lá na frente vai ficar mais barato. Fica mais barato. Sim, sim. Lívia, uma pessoa que está assistindo aqui a nossa live, que se convenceu de que a alimentação natural é melhor, a gente conseguiu atingir esse coração que decidiu passar a fornecer alimentação natural, só que hoje ela é da ração. Uhum. Como que ela faz essa transição? Como que ela começa a fornecer a alimentação natural para esse animal, para esse cãozinho ou para esse gatinho? Você está falando a transição de um para o outro? Isso. Primeira coisa, procure um médico veterinário especializado para fazer o planejamento nutricional do seu animal. Ou vai ler livro bom, vai entrar em site bom, confiável, para obter essas informações, esses conhecimentos. E aí, com relação à transição, ela é fácil. Geralmente, a gente precisa fazer uma transição lenta e gradativa, então o animal está comendo ração e vai passar a comer alimentação natural. Essa tem que ser uma transição lenta, então eu diria que assim, num prazo de mais ou menos uns 10 dias, que é o que eu recomendo. Ei, Tânia, a essa hora, Tânia. Então é mais ou menos o prazo que eu recomendo, de uns 10 dias, a gente vai oferecendo. O alimento natural está pronto, a ração está pronta, a gente vai oferecendo cada dia mais alimentação natural, ou seja, cada dia 10% mais de alimentação natural e 10% menos de ração a cada dia. A gente vai fazendo assim. Quando a gente faz isso, a gente ajuda esse organismo a se adaptar a essa nova dieta. Então, existe uma adaptação desse microbioma, dessa flora intestinal e também da produção das enzimas digestivas, porque tanto a flora intestinal como a produção das enzimas digestivas, elas são substrato dependentes, ou seja, depende do alimento que a gente está comendo, que a gente está oferecendo. Então, trocas abruptas poderiam gerar desconforto abdominal, cólica, vômito, amolecimento de fezes, ao passo que se a gente faz de forma lenta e gradativa, a gente contorna esses problemas. E outra alternativa também
entrar com probiótico. Então, durante esse processo de transição, a gente oferece probiótico para o animal, então 7, 10 dias de probiótico, que também ajuda, reforça o trato intestinal para receber aquele alimento novo e se adaptar a esse alimento. A pergunta que acabou de chegar do Rodrigo, você respondeu quase que imediatamente. Ele perguntou ali, ó, você recomenda o probiótico durante a transição? Como é que é, Gui? Você respondeu praticamente que ao mesmo tempo que chegou a pergunta aqui, ó. Recomenda probiótico na transição. Assim, enquanto você estava falando, chegou a pergunta. Respondeu assim, na lata. Que lindo, gente. Recomendo. Recomendo probiótico. Então, esse fornecimento de probiótico é concomitante à transição, é durante a transição. Durante a transição. E eu brinco com os meus clientes, gente, eu sou a louca do probiótico. Eu acho que a gente sempre pode dar probiótico, ele não precisa estar limitado ao período de transição, a gente pode continuar, a gente pode tomar probiótico, e a gente está numa época em que estamos cada vez mais sabendo aquilo que eu falei no início, que a saúde do intestino ela é imprescindível para a saúde de todo um organismo. Então, a gente alimentando bem as bactérias que estão ali no intestino, a gente vai favorecer a saúde global do animal, né? Vai favorecer. E eu tô vendo a pergunta da Dani sobre o cãozinho sistemático. Então, para esses animaizinhos sistemáticos e de paladar exigente, que eu recomendaria a alimentação natural cozida, e eu acho que super vale a pena, mesmo tendo 30 quilos. Gente, é claro que se o animal ele é maior, ele come mais. E se ele come mais, fica mais caro. Mas é aquele negócio de pensar lá pra frente, né? Alimentação natural igual a saúde, igual a prevenção de doenças. Então, eu acho que o custo-benefício é excelente. Então, para o animalzinho sistemático, a gente pode começar, Dani, com uma alimentação natural cozida. E depois a gente vai tentando migrar. Quem sabe a gente não entra na crua com ossos. Crua. Né? De repente vem aquele instinto dele, né? Natural, e ele vai se adaptar, vai gostar. Pode ser o chatinho, o sistemático, justamente porque a dieta que ele está recebendo não é das mais agradáveis para o paladar dele. Pode, não pode? Pode. Pois é. Pode. Acho que a palavra-chave do que você falou aí é alimentação é igual saúde. Alimentação natural é igual saúde. É igual aquele programa que eu assistia. Você é o que você come. Você é saudável ou você é doente. Depende do que você vai comer. Lívia, você falou que você não estava lendo os comentários durante quando você estava falando, mas assim, eu perdi a conta de quantas pessoas falando que você é top, nutrólogo excelente. Eu perdi a conta de quantas aqui para cima. Até um falou que você e a Leda devolveram a vitalidade para o paciente dela, pro animalzinho dela. Deve ser o Sarney, será que foi a Dani que falou? Eu perdi o nome, que foi lá no comecinho e eu já perdi o nome aqui. Obrigada, gente, mesmo. Que lindo. Lívia, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas falando de alimentação natural, porque é um assunto que não tem fim. E a gente tem pauta aqui para muito tempo, muita conversa. Só que eu acho que o tempo está chegando no finalzinho aqui. Acho que para essa primeira live, esse pontapé inicial para a gente falar sobre alimentação natural aqui no Clube dos Bichos, foi uma live extremamente proveitosa, muito importante. A gente vai deixar essa live no nosso Instagram, aqui do Clube dos Bichos, e nós vamos compartilhar ela também no nosso canal no YouTube. Então, a partir de semana que vem, ela já vai estar disponível lá no YouTube também. Eu consigo deixar no meu Instagram, Gui? Consegue também, consegue. Eu vou compartilhar com você consegue publicar no seu Instagram também. Perfeito, ótimo. Lívia, eu, em nome de todos os veterinários do Clube dos Bichos, queria agradecer demais a sua presença no clube. A sua participação com a gente é muito importante. A gente esclarece muitas dúvidas, chega muita dúvida para a gente aqui no Instagram sobre alimentação natural, que a gente confia de olhos fechados no que você fala. Aproveitando a deixa e falar do e-book que a gente tem aqui no Clube dos Bichos,
escrito pela doutora Lívia, Verdade. de petiscos saudáveis para cães e gatos. Um e-book com 30 receitas para a gente dar como petisco para os nossos animais. A gente tem bolo, biscoito, snacks. Nessa época de calor, a gente tem picolé, sorvete, gelatos, para a gente poder agradar os nossos peludinhos aí. Tudo saudável. Tudo saudável, com alimentos bioapropriado. Exatamente, com alimentos frescos, bioapropriados, para você fazer o seu petisco para o seu animalzinho em casa. O link do nosso e-book está na bio do Clube dos Bichos e também na bio da doutora Lívia. Quem quiser, está à vontade lá para todo mundo. Doutora, agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, e falar que foi muito bom conversar com você aqui. Para todos os nossos membros aqui do clube podem ficar tranquilos que a gente vai ter a doutora Lívia mais vezes, mais lives aqui com a gente. Sim, teremos. Ô Gui, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom, viu? Te falei, eu não te falei que ia ser. Nos vemos mais, nos veremos mais vezes por aqui. É isso daí. Pessoal, muito boa noite para todos. Foi um prazer receber vocês aqui nessa live aqui no Clube dos Bichos. Um bom resto de noite para vocês. Um bom início de final de semana, né, Lívia? Que amanhã já é sexta. Exatamente. Amanhã já vai sextar. Pessoal, então boa noite e até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Boa noite.